18h31. Bom, e a atuação do Brasil, o desempenho do Brasil nas Olimpíadas? Qual é a avaliação? Nós pedimos aqui ao jornalista Fábio Piperno, que é comentarista esportivo e autor do livro Jogada Política no Esporte. Piperno, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, muito obrigado, Piperno. Qual é a avaliação que você faz, então, da atuação do Brasil, Piperno? Heródoto, a gente tem que ver por dois aspectos, né? Primeiro, o Brasil vibrou com grandes desempenhos individuais, né? Sobretudo da Rebeca Andrade, mas também se emocionou até com histórias de vida dos nossos judocas, ganhadores, aliás, de 4 medalhas olímpicas, né? O judô do Brasil, por sinal, mais uma vez fazendo história, né? Tem conquistado medalhas em todas as Olimpíadas desde 1984. A canoagem agora com o Isaquias Queiroz, mais uma vez medalhista, ele que já acumula 5 pódios olímpicos. Mas veja, Heródoto, esses são casos mais ou menos isolados e de esportes que de fato estão dando certo. Esse é o Brasil olímpico que dá certo, né? No caso do judô, a gente já vem de uma tradição de algumas décadas, e em relação à ginástica, o Brasil teve um boom, teve um salto imenso de qualidade desde que importou técnicos de primeira linha, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, o ucraniano Oleg Stapenko dando início a todo esse trabalho que resultou em várias gerações de campeãs, começando lá atrás com a Daniele Porto, Daiane dos Santos e tal, chegando agora a Rebeca. No caso da canoagem, o espanhol Jesus Morlan, que também montou uma base de treinamento, e aí, com isso, o Brasil revelou essa maravilhosa geração que tem o Isaquias e, por exemplo, a Sátilo, aquela canoísta que chegou em 3 finais olímpicas agora. Só que tem uma coisa, Heródoto, nós perdemos feio, por exemplo, para a Nova Zelândia, né, que alcançou as mesmas 20 medalhas que o Brasil, sendo 10 de ouro, ou para a Noruega, que conquistou 4 medalhas de ouro. Então, se você juntar as populações desses 2 países, não dá a população da cidade de São Paulo. Aí você olha, opa, o que está acontecendo aqui? Então o Brasil trouxe 20 medalhas agora, Heródoto. Só que se a gente tirar as 5 que foram conquistadas em novos esportes, surf e também o skate, esportes introduzidos aí na Olimpíada de Tóquio, e também no judô por equipes, que é uma prova, que é uma competição nova, que começou a ser disputada também em Tóquio, restam 15. Aí você olha, puxa, 15 medalhas? Opa, 15 é a mesma quantidade de medalhas que o Brasil ganhou 28 anos atrás em Atlanta, uma Olimpíada na qual o Reino Unido também ganhou as mesmas 15 medalhas que o Brasil, só que hoje o Reino Unido tem 65. Então como é que pode o Brasil, por exemplo, chegar atrás do Uzbequistão, né? Então tem muita coisa errada e tem muita coisa, Heródoto, que não pode ser comemorado. Agora, Piperno, lembrando então, todos estamos torcendo para a seleção feminina de futebol e elas ganharam a medalha de prata, que indiscutivelmente também um avanço extraordinário. Mas te pergunto, e a seleção masculina de futebol? Onde é que andam os nossos grandes jogadores, hein, Piperno? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas o futebol brasileiro ele não é mais o mesmo há muito tempo. O futebol olímpico também foi maltratado, né? A CBF fez aí uma seleção, fez aí um catadão com um técnico ruim, né? O Ramon, técnico que dirigiu a seleção olímpica, ele não tem nível para... E aí não é só uma questão de juízo de valor. Os fatos, os resultados mostram isso. Ele mal consegue dirigir um time de série B do futebol brasileiro. Então, como é que ele pode ser técnico de uma seleção olímpica, algo de grande responsabilidade? Então, veja, o Brasil vai para uma Copa América hoje e não passa das quartas. O Brasil está jogando as eliminatórias para a Copa do Mundo, está no melancólico 6º lugar. Então, os problemas do futebol brasileiro eles são mais profundos e estruturais. Eu acho, inclusive, Heródoto, que daqui a pouco a geração Hendrick, esses meninos de 18, 19 anos que estão indo para a Europa, se a FIFA mudar a regra, que hoje obriga o jogador que se muda para um outro país a ficar 5 anos radicado lá, se amanhã depois, até por pressão de europeus,
a FIFA cortar essa regra e diminuir para 2, 3 anos apenas, daqui a pouco esses garotos nem vão mais querer jogar pela seleção brasileira, porque aí a federação do país onde eles estarão radicados vai chegar e falar assim: puxa vida, você não quer jogar aqui na minha seleção? Aqui você vai jogar Euro, aqui você vai jogar em estádio bacana, aqui você não vai precisar atravessar o Atlântico cada momento de data FIFA. Então, eu acho que o pior ainda está por vir. Perdão, salvo engano, em Olimpíada passada, alguns medalhistas ou algumas medalhistas eram das Forças Armadas. Isso aconteceu também, sendo alguma das medalhistas eram do Exército ou mesmo da Força Aérea? Não, Heródoto, veja, aqui no Brasil, principalmente até por razões políticas agora, se dissemina essa crença de que as Forças Armadas são grandes financiadoras. Pera lá, a coisa não funciona bem assim. Então, as Forças Armadas têm um programa de apoio ao esporte aí de alto rendimento. Até porque existem jogos militares, existe a Olimpíada Militar. Então você tem, por exemplo, judocas que também têm esse vínculo. Então o que acontece? As Forças Armadas oferecem a sua estrutura de treinamento, pagam um salário, dão até uma patente, acho que são sargentos, alguma coisa assim. Então eles vão lá, de vez em quando, treinar e competir nas Forças Armadas. Tem que aparecer lá de vez em quando. Mas vejam, a preparação desses atletas ocorre sobretudo nos clubes. E, inclusive, eles competem por clubes. Então, os judocas, por exemplo, estão lá no Pinheiros, né, clubes do Sul, enfim. Eles não competem em campeonatos brasileiros, por exemplo, defendendo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eles competem defendendo os seus clubes. A Rebeca Andrade, por exemplo, ela treina no Flamengo. E, aliás, a ginástica tem um belo centro de treinamento lá no Paraná. Agora, eles também recebem, sim, uma bolsa, um salário das Forças Armadas, que, na verdade, é um rendimento complementar. Em muitos casos, o Bolsa Atleta, inclusive, chega a ser maior do que esse rendimento. Camilo. Falando exclusivamente aí sobre esse apoio aos atletas, lembrando do auxílio, né, o financiamento do governo aí, enfim, teve queda na pandemia. Como o senhor vê também esse auxílio por parte do Estado e aí com relação aos outros países e também com relação a financiamento, patrocínio, né? Geralmente os atletas masculinos e do futebol geralmente são colocados em destaque. Como o senhor vê esse papel? Se tem outros caminhos também para fazer com que os atletas tenham mais, digamos, capacidade para poder competir? Olha, o senhor já é demais. Bom, mas então vamos lá, acho que o tema é muito bom, sim, porque a Olimpíada acabou ontem, então é possível que alguns desses heróis olímpicos sumam do noticiário agora e a gente só volte a falar neles daqui a 4 anos. Isso é um erro. Isso é um erro que o Brasil comete. E o Brasil, que eu falo, toda a sociedade e também patrocinadores. Um pouquinho antes de começar a Olimpíada, eu fui olhar a relação de patrocinadores das várias confederações esportivas. E, para minha surpresa, por exemplo, o judô não tinha quase nada. Então, algumas modalidades, elas continuam, sim, muito dependentes dos patrocínios do Estado. E aí eu estou falando em governo federal, estou falando em Forças Armadas, programas de alguns estados que também oferecem ajuda, verba do Ministério dos Esportes, que é direcionada às confederações. Então, eu não sou contra tirar isso não, muito pelo contrário. Eu acho que o Estado, nesse sentido, ele tem sim que exercer esse papel, porque é importante também para mostrar institucionalmente o país pelo mundo, né? É uma forma do Brasil divulgar seus valores, referências e tal, mostrar que, afinal de contas, o Brasil também tem gente saudável, campeã, que luta aí pela liderança mundial em várias áreas. Agora, é necessário, é fundamental um trabalho cada vez mais voltado a buscar apoio privado. É aí onde eu acho que está faltando. As empresas do Brasil, elas ainda comparecem com muito pouco. Então, quando se fala em falta de apoio para o esporte, a gente tem que entender como falta de mais recursos estruturantes
e também apoio privado. Não adianta falar, puxa vida, olha, enfim, o fulaninho que ganhou uma medalha, tem uma história comovente de vida, ele é sensacional, espetacular, se amanhã depois as empresas vão ignorar essa turma. Vai lá ver quantos patrocínios, por exemplo, patrocínios individuais esses judocas olímpicos têm. Isso é muito pouco. Agora, é necessário também cobrar de quem tem apoio. Então, você pega, por exemplo, esportes como a natação e também o atletismo, a gente está falando de 2 ecossistemas olímpicos que entregam mais ou menos 250 medalhas. Desse bolo todo, o Brasil ganhou míseras 2. Então, alguma coisa está errada aí. Piperno, muito obrigado pela sua participação. Queria dizer que eu sou seu fã. O Heródoto, eu nem preciso dizer que a recíproca é mais do que verdadeira e, aliás, fico muito honrado com esse convite de vocês. Muito obrigado. Fábio Piperno, que é comentarista esportivo e autor do livro Jogada Política, está aí uma análise interessantíssima a respeito do desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Paris deste ano.